Saudações a todas e todos, estamos aí de volta para falar mais um pouquinho sobre o livro O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro e hoje falar sobre os afro-brasileiros. Bom, o Darcy ele diz o seguinte, que os negros africanos que chegaram aqui no Brasil, eles vieram principalmente da costa ocidental, do oeste da África. E são três grandes grupos que chegaram aqui. O primeiro grupo ele diz que são os grupos de cultura sudanesa, os Yorubá, os Nagô, os do Dahomey, os designados como GG, Fante, Ashanti, os Minas, tá? Tem alguns grupos menores de outros lugares que ele fala, que vem de Gâmbia, Serra Leoa, Costa do Marfim. Esses são os grupos de cultura sudanesa. Você tinha um outro grupo, que eram os grupos de culturas africanas islamizadas, que seriam os Mandinga, os Alçá. Na Bahia teve lá depois os Malés, os Alufá no Rio de Janeiro, vindos do norte da Nigéria. E tem um terceiro grupo cultural, que eram as tribos Banto, que é um grupo congo-angolês, que fica na área entre Angola, que fica no oeste da África, e Moçambique, que está para o lado oriental, para leste. Então pega todo esse pedaço aí. O Darcy vai dizer o seguinte, que os negros africanos eles não fazem parte do núcleo, da protocélula original da cultura brasileira. Essa protocélula é formada pelos brancos, europeus e pelos indígenas. Porque o elemento negro ele chega depois, ele é introduzido depois. Então já tinham surgido os mamelucos, que seriam os brasileiros aí, os brasilíndios, o brasileiro original, por assim dizer, tá? E a introdução desse elemento humano, ele remarca toda uma amálgama social, faz uma mistura cultural, racial, que vai integrar, vai se integrar nessa etnia brasileira. E vai acabar aprendendo a viver nessa terra aqui. O Darcy diz o seguinte, que como esses negros africanos eles tinham uma diversidade linguística e cultural muito grande, vinham de várias regiões diferentes, isso acabava impedindo que esses núcleos se solidarizassem, e retivessem um patrimônio cultural africano, porque cada um era de um lugar, cada um tinha uma cultura distinta, então era muito difícil com que fosse mantida alguma cultura uniforme, padrão. Isso vai ser importante porque quando o Darcy Ribeiro fala de algo chamado deculturação, tem a ver com isso. O que é a deculturação? Todas essas matrizes, seja o branco, seja o indígena ou seja o negro, conforme eles vão se misturando, vai havendo essa mestiçagem, essa matriz ela vai perdendo toda a sua cultura original, todas as suas tradições originais, e com a fusão, apenas alguns remanescentes da cultura original são mantidos. Tá? É um processo que é comum acontecer quando há mestiçagem, quando há essa mistura. Então ele diz o seguinte, que a herança cultural africana, na verdade, ela se permanece mais no plano ideológico, nas crenças religiosas, nas práticas religiosas, nas práticas mágicas, nas reminiscências rítmicas, musicais, nos saberes e na culinária, nas vestimentas, tá bom? Tem um outro termo que ele usa muito quando ele fala da população
dos negros escravizados trazidos da África, que é com relação ao desgaste. Ele usa muito essa palavra, esse termo. Que essa população, todas essas populações que foram submetidas à escravização, elas sofriam um desgaste, elas eram gastadas, porque esses seres humanos eram vistos pelos brancos como mercadorias, então eles tinham um tempo de validade. E o trabalho a que eram submetidos, as condições de vida geravam um desgaste nessas pessoas brutal. Então, geralmente, muitas vezes, né, o que restava essa população era fugir, esses negros escravizados, ou morrer estafado depois de 7 ou 10 anos de trabalho desgastante. Muito desgastante, né? Às vezes eram alforriados, mas não é por bondade do Senhor, eles eram alforriados por não serem mais, não prestarem mais, por estarem imprestáveis, por já terem sido muito gastos. Então, para o Senhor não ter que ficar alimentando, ele alforriava. Tá? É extremamente brutal, né? O Darcy ele vai dar alguns números sobre a questão escravista, né? Ele diz que os negros no Brasil, calcula-se que os custos pagos pela economia brasileira na aquisição de escravos, nos mais ou menos 300 anos de escravidão no Brasil, de tráfico escravista, né, foi de mais ou menos 160 milhões de libras ouro. É uma quantia absurda, né? Era extremamente lucrativo para os traficantes de escravos. E o número de escravos trazidos para o Brasil é meio impreciso, mas vai de 3 a 15 milhões. Vai variar de historiador para historiador. Não dá para ter muita precisão com relação a isso, mas de qualquer forma são números absurdos. E ele diz, o Darcy, que era menos custoso, era menos oneroso você importar o escravo da África do que gerar ele aqui. Veja só que coisa, porque quando você gerava o escravo aqui, até ele atingir a idade de trabalho dele, sei lá, uns 13 anos, às vezes era mais cedo, mas geralmente 13 anos, demorava muito, você tinha que ficar alimentando, tinha que esperar a criança crescer para se tornar uma mão de obra efetiva, então era mais fácil já trazer de fora. Bom, o Darcy ele comenta, eu vou ler uma parte aqui que ele fala sobre os escravizados. Eu acho uma parte assim marcante, está na página 91 do livro, que ele diz o seguinte: sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém. Seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos. Maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia sua rotina. Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga. E quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de dedos, de furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou dos açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez, para matar, ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Se fugir e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo, em dias de agonia, na boca da fornalha, ou de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Nenhum povo que passasse por isso com sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros,
Somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual, a mão possessa que o supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que incandesce ainda hoje em tanta autoridade brasileira, predisposta a torturar, se viciar e machucar os pobres que lhe caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os processos e criar aqui uma sociedade solidária. Então ele diz, basicamente, que nós somos o torturador e o torturado. Tá na nossa gênese, né? O Darcy diz o seguinte, que a rebeldia negra de hoje, diante de tudo isso que os negros viveram, ela é menor do que deveria ser. Apesar da abolição, né, ter ocorrido no Brasil em 1888, a luta dos negros foi sempre por algo que sempre lhes foi negado. A terra, a condições de vida melhores. E sempre o negro e o mulato também, o Darcy diz que os brancos sempre imputaram a eles a culpa das suas próprias desgraças. É característica da raça. E a gente até já ouviu alguns religiosos falando esse tipo de coisa, né? Que os negros são amaldiçoados ou coisas desse tipo. O Darcy ele diz assim que com o componente negro na nossa sociedade, ele foi deculturado, ele é um retalho só, ele é só uma parcela, um fragmento do que se veio da África de verdade, mas ele diz que principalmente o contingente negro e mulato das cidades, o urbano, é talvez o componente mais brasileiro, pois a sua identidade só pode ser encontrada como tal, como sendo brasileiro. Ele não se enxerga mais como africano nem como branco. Ele é brasileiro, porque o Darcy diz o seguinte: nós brasileiros somos repletos de ninguémdade, nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém, nós nos encontramos a partir dessa fusão. E aí nós vamos achando os caminhos, né? Então ele diz que o negro e o mulato talvez sejam o componente mais brasileiro que se pode encontrar, que só pode encontrar sua identidade como tal, né? E o mulato ele tem um drama muito sério que ele se humaniza no drama de C2, né? Do negro, o mulato é o negro que ele rechaça e o branco que o rejeita. Ele acaba sendo estando nesse negócio da ninguémdade, né? Porque ele está entre os dois mundos. Apesar de ter a pele mais clara, ele não está no mundo do negro. Porém, também não está inserido no mundo do branco. Também pela sua cor da pele. Então, o Darcy diz muito que a questão do racismo do Brasil, né, de acordo com o Darcy Ribeiro, não incide sobre a origem racial do seu antepassado, mas sobre a sua cor da pele. É uma condição atual.
fenotípica, né? Então o que ele diz assim, existe uma branquização social ou cultural que os negros que vão ascendendo socialmente, têm uma condição de vida melhor, eles vão integrando grupos de convivência dos brancos. Logicamente que eles não são vistos quanto brancos, mas o que o Darcy diz é o seguinte, que existe uma questão econômica aí que ela é bastante relevante. Ela vai branqueando, por assim dizer, socialmente esse mulato, esse negro. E que o racismo no Brasil, ele diz que é um racismo peculiar, né? Porque ele decorre de uma situação onde a mestiçagem nunca foi punida aqui, mas ela sempre foi louvada. Sempre foi louvada principalmente para se embranquecer ainda mais as pessoas, tá? Não é que ela era elogiada porque, não, porque a mistura é boa, não. É mestiçagem para que soubesse um embranquecimento. E aí nós entramos numa situação do Brasil, que o Brasil, ele sofre de um racismo que o Darcy Ribeiro chama de racismo assimilacionista, que é um racismo, no racismo assimilacionista, a negritude ela vai se diluindo, você vai reduzindo a combatividade do negro, existe uma certa ordem natural, né? Dá uma imagem de mais sociabilidade, de harmonia, de democracia racial, esse tipo de coisa, de que negros e brancos estão inseridos, estão no mesmo espaço e etc. Enquanto, na verdade, isso acaba sendo uma farsa e faz com que essa imagem de que haja essa harmonia faz com que não haja uma organização efetiva dos negros para combaterem o racismo, porque ele fica um negócio meio camuflado. Enquanto, por exemplo, nos países como os Estados Unidos, onde você teve o África do Sul, onde de fato você teve um apartheid é aquela segregação racial, aquela separação mesmo, não havia mistura, os grupos oprimidos dentro do apartheid, eles são induzidos a serem solidários entre eles, para sobreviver. E eles vão acabando se organizando para lutar contra esse sistema, porque não existe um paternalismo que diz, não, tá tudo bem, estamos todos juntos, todos integrados. Não, a coisa está muito nítida. Então, você pega nos Estados Unidos, ou mesmo na África do Sul, o que acabou acontecendo, onde houve o apartheid? As minorias, né, no caso dos Estados Unidos, veem a sua situação de membros segregados da sociedade, começam a se organizar e pleitear participação, direitos civis. Porque está evidente ali que é uma exclusão. Enquanto no Brasil fica algo disfarçado. O Darcy diz o seguinte, né? Que essa questão de democracia racial, para ela existir de fato, onde todas as etnias têm voz de forma igualitária, com os mesmos espaços, com as mesmas oportunidades, ela só é possível conjuntamente com a democracia social. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, já ficou bastante extenso o vídeo. Então, até a próxima.